Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que eu vou ter que repetir isso aqui que eu não gravei. Tá bom. Então, só revisando o que a gente viu ontem, sobre pertinência e inclusão. A pertinência é uma relação entre um elemento e um conjunto, e a inclusão uma relação entre dois conjuntos. Então aqui a gente tem os conjuntos A, B e D, e eu dei como exemplos aqui, por exemplo, que 1 pertence a A, porque 1 está no conjunto A aqui, mas por outro lado menos 5 não pertence a A, porque ele não está listado aqui nos elementos de A. E assim por diante, tem aqui outros exemplos. Π pertence a A, está aqui. E não pertence, porque não está, e assim por diante. Porém, o π pertence a D, que é esse conjunto aqui, porque ele é um elemento. E sobre a inclusão, o D está contido em A. Por quê? Porque todo elemento de D é um elemento de A. E agora, será que A está contido em B ou não? Será que A está contido em B? Vamos ver. Para que isso seja verdade, todo elemento de A tem que ser elemento de B também. E isso não é verdade. Por quê? Porque o 1 está aqui no A e não está no B. E basta ter um elemento de A que não esteja em B para que eu já possa dizer que A não está contido em B. Basta um. Da mesma forma, D também não está contido em B. Por quê? Porque o D tem aqui o número 3, que não é elemento de B. Então D também não está contido em B. Antes de eu prosseguir, alguém gostaria de perguntar sobre esses dois temas aqui, pertinência e inclusão? Ou ficou claro? E professor, Oi, só tem uma coisa aqui, senhor. diga. Aqui o 3/7 pertence a D. Não devia ser não pertence. Tá faltando um corte aqui nesse exímio. Exatamente, exatamente. O 3/7 pertence a B, porque ele aparece aqui, mas não ao D. Então aqui é verdade. Mas alguma outra questão? Então eu vou. Acho que não. Tá bom. Então eu vou avançar aqui. Bom. Tá legal. Então, a interseção entre conjuntos é um outro conjunto que é formado por todos os elementos que pertencem aos dois que a gente vai calcular em interseção. Então é assim, ó, por exemplo, a gente tem aqui o A e o B, e eu quero encontrar a interseção entre A e B. Aí eu faço assim, A, esse aqui é o símbolo de interseção, melhor dizendo. Interseção é esse símbolo aqui, essa montanhazinha. A interseção B, aí eu vou procurar todos os números que estão em A e estão em B também. De cara aqui dá pra ver que o π e o 2. E na verdade são só esses, né? Esses são os únicos que estão presentes no A e no B. Então A interseção B vai ser 2 e π. É o conjunto formado por todos os elementos que estão em A e que estão em B. Posso calcular B interseção D. Aí eu vou procurar, vou mudar aqui a cor. Aí eu vou procurar todos os elementos que estão em B e estão em D também. Quem são eles? Eu tenho aqui o π, tenho aqui também no D, e só esse, né? Porque o 3 aqui que tem no D não tem no B. Então B interseção D é igual a π. Um conjunto unitário. Nesse caso aqui deu um conjunto com dois elementos. Agora a gente pode calcular também
A interseção D. E agora vai resultar o quê? A interseção D. Eu tenho que procurar os elementos que estão em A e estão em D. Quais são esses elementos? I e o 3. Pois é, exatamente. Vai ser o π e o 3. Então a interseção D vai ser igual a π e 3. Então veja que a interseção é relativamente bem simples de compreender, né? E com isso a gente vai avançando aqui para que vocês possam conseguir resolver a lista. Vou só ver ela rapidinho aqui. Ó, aqui é bem parecido, né? Tem esses 4 conjuntos. Aqui já dá para responder a letra A letra B. Talvez ainda não dê para fazer a C e a D. Talvez. Mas a gente vai falar sobre isso daqui e isso daqui também ainda hoje. E assim a gente vai avançando aí na lista. Muito bem. Além desses exemplos aqui de ter calculado essas interseções, a gente pode ir além, né? E fazer... Ops. Valeu. E fazer alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Assim. Por exemplo. É verdade ou não que 2 pertence a A interseção B? Eu tenho que ver o conjunto A interseção B. É verdade. E o conjunto é esse. E o 2 está aqui. Então 2 pertence, é verdadeiro. Agora, será que 3 não pertence a A interseção B? Três Não pertence. Não pertence, Falso. né? É falso. Às vezes é... Tá, vamos lá. É verdadeiro, né? É verdadeiro. Exatamente, aí tá a pegadinha. Que eu tô dizendo que vocês me enganaram, né? Acreditei em vocês. Droga. 3 não pertence à interseção B, é verdade. Tem uma pegadinha aqui Isso com daí esse sempre símbolo. confunde mesmo. É. Bom, outra coisa. Π pertence a B interseção D. Π pertence a B interseção D. Isso é verdade ou mentira? Vamos ver. B interseção D só tem o π. Então, Verdade. é verdadeiro. É verdade, então. Tá. Agora sobre inclusão. É verdade ou mentira que A não está contido em A interseção B? Então veja que a gente começa super simples e um passo de cada vez a gente pode deixando um pouquinho mais complicado, mas ainda compreensível, né? Ó, A interseção B é um conjunto que eu tenho, é esse conjunto aqui. É verdade ou não que o A não está contido nele? Verdade. É verdade. A não está contido nessa interseção aqui. Porque essa interseção só tem o 2 e o π. E o A tem outros elementos além do 2 e do π. Agora, é verdade ou mentira que B interseção D... Não tem nenhuma falsa aqui, né? É porque eu fiz errado aqui o que eu ia fazer. Bom, isso aqui é verdade, é verdadeiro ou falso? Que B interseção D não está contido em A. É falso. B interseção D é esse conjunto. Cara, o PowerPoint às vezes podia ser mais inteligente. O B interseção D é isso aqui, que só tem o π. E aí a gente tem que ver o seguinte, ele está ou não contido em A esse conjunto? Esse conjunto aqui.
ele está contido em A, porque está aqui o π. Então isso daqui é falso, exatamente. E a interseção D está contido em A. O A interseção D é esse conjunto aqui que tem o π e o 3, e ele está contido em A, sim, porque o A tem o π e tem o 3, então isso é verdade. Com isso, dá para fazer aqui os exercícios da lista, que tem coisa parecida, ó, pertence à interseção, não pertence, tá? É só uma coisa que eu não deixei claro aqui nesse exemplo, deveria ter deixado, vou adicionar aqui. Ó, meu Deus, de novo a caneta, tá? Aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tenho outro conjunto X aqui, e ele é igual a E e 20. Então, qual é o conjunto que representa a interseção X? Que conjunto representa essa interseção? Seria o vazio? É, exatamente, né? Quando não existe um elemento em comum entre os dois conjuntos, a interseção é o vazio. Simplesmente isso aqui. Então esse é um exemplo também. Bom, agora sobre a união. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui sobre a interseção ou ficou claro? Podem me interromper aí que eu vou... Diga. Alguém ligou o Não microfone. pode seguir, Ah, professor. tá. Só um instante. Tá. A união, ela é o seguinte. Em vez de procurar os elementos que tem em comum, eu vou simplesmente reunir tudo. Então, por exemplo, aqui, A união B. Eu listo todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, π. E junto com os elementos de B, sem repetir os que já estão aqui. Isso é importante. Na união não repete elemento. Eu só junto eles sem repetir. Então tá aqui 1, 2, 3, 4 e π do conjunto A. E no B vai ter de diferente o menos 5, o 3 sobre 7 e o E. Aí eu não boto o 2 e o π porque eles já estão aqui. Fechou, essa é a união. Certo? Então, por exemplo, aqui, a união D. Que conjunto vai ser esse? Vai ser simplesmente o próprio A, porque o D não vai acrescentar nada. Só tem o 3 e o π que já estão aqui no A. Então vai ser 1, 2, 3, 4 e π. Tá? E agora B união D. Eu começo aqui listando os elementos de B. Menos 5, 3 sobre 7 e 2 e π. E eu acrescento os elementos de D se não tiver repetido. Então, eu vejo 3. O 3 não está aqui no B, né? Então, o 3 entra na lista. E o π? O π já está. Eu já botei ele aqui. Então, fechou a união. Essas aqui são as 3 uniões aí possíveis de calcular com esses conjuntos. Então, eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, ó. Menos 5 pertence a B, B união D. Tá? Posso dizer que o π pertence às 3, né? π pertence à união B. Esse B ficou estranho. O 3 sétimos só tá aqui nesse, né? Então 3 sétimos e nesse aqui. Então 3 sétimos pertence à união B, mas não pertence à união D. E assim por diante a gente vai calculando.
Uma coisa interessante sobre a união e a interseção é sobre o número de elementos. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas é só uma curiosidade, que é o seguinte: o número de elementos da união, da interseção está relacionado por essa relação aqui. O número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Curiosidade, tá? A gente não vai usar isso aqui para nada. Então, por exemplo, aqui, sem calcular o número de elementos, sem encontrar o A e o B, eu posso saber quantos elementos ele tem, porque a interseção deles eu conheço, né? A interseção B é 2π. Então o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A. Quantos são? 5, né? Mais o número de elementos de B, que é 1, 2, 3, 4, 5 também, menos o número de elementos da interseção, que é 2, vai dar 8. Eu acho, chequem aí para ver se eu somei certo. Então, aí eu venho aqui para o A união B. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vejam que de fato essa relação funcionou, né? Uma curiosidade. Tá. Agora vamos aos conjuntos mais importantes para nós nesse momento, que são os conjuntos numéricos. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais, tá? E o conjunto dos números naturais, ele é simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, adicionando 1. São os primeiros números que a gente aprende a contar quando a gente está aprendendo a escrever. Tem apenas uma diferença aqui em relação talvez a que vocês